Bom dia, vamos dar início e dar continuidade às nossas conversas sobre literatura popular, literatura oral. E nós vimos falando sobre as antologias que recolhem essas obras. E hoje eu gostaria de falar de uma antologia que eu considero uma das mais importantes na recolha, na divulgação, sobretudo dos folhetos. Algumas antologias entre 1930 e 1960, muito importantes, mas recolhem muito material que veio das cantorias. E a primeira grande antologia que recolhe especificamente folheto, inclusive traz a capa de alguns deles, é essa grande antologia organizada pelo professor, crítico literário, pesquisador Manuel Cavalcante de Proença. Essa antologia é muito bem ordenada, é uma antologia cuja primeira publicação é de 1964. 1964. São 2 volumes. O volume que eu apresento é especificamente sobre os poemas, mas tem um segundo volume, que é o tomo 1, de fato, que é totalmente voltado para estudos críticos. Esse dado é importante para a gente ver também, que essa antologia, essa coleção tem uma grande contribuição também teórica. Não vou comentar o volume teórico, demandaria mais tempo, porque também teríamos algumas questões teóricas a serem discutidas. A antologia, gente, traz 42 folhetos publicados nessa primeira metade aí do século XX. E, evidentemente, vai trazer obras que até hoje têm ainda uma grande penetração na nossa tradição da literatura de folhetos. Eu estou insistindo no nome literatura de folhetos por 2 razões, que esse é o nome que era mais utilizado antes de aparecer a denominação literatura de cordel. E vejam que o próprio autor, o organizador, o Cavalcante Proença, usa literatura popular em verso. E em vários momentos ele se refere a ela como folhetos, as obras como folhetos. E ele não usa a terminologia também de literatura de cordel. Bom, essa obra traz 42 folhetos, como eu já disse, abordando diversos, digamos assim, gêneros dessa literatura. Bastante peleja, ABC, e uma coisa também que chama muita atenção é que o autor, novamente, mais citado, que tem mais versos publicados, com certeza é Leandro Gomes de Barros. Esse é um dado interessante porque todos os antologistas chamam atenção para a riqueza da obra do Leandro Gomes de Barros. Mas há também outras obras, outros folhetos que são hoje que nós poderíamos considerar clássicos da literatura popular ou da dita literatura de cordel. E um deles, que é o segundo folheto da coleção, que foi um folheto muito trabalhado, muito divulgado, muito conhecido, é o Romance do Pavão Misterioso, né, do João Melquíades, e que tem aí uma polêmica também com relação à autoria. Essa obra, o Romance do Pavão Misterioso, teve uma circulação extraordinária e a gente ainda encontra vídeos na internet com pessoas cantando essa obra. Essa obra foi para o cinema, essa obra foi para o teatro, essa obra foi adaptada também para a literatura infanto-juvenil. Então, é muito interessante ter conhecimento desse grande folheto que tem uma impregnação fantasiosa extraordinária. Eu vou ler só a primeira estrofe, é um folheto também todo em cestilha. Eu vou contar uma história de um pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Uma história de amor que você vai ter acesso, que você vai conhecer, eu espero que conheça, e que merece ser divulgada, que merece ser trabalhada.
O autor também é paraibano, né? E a grande obra também que traz nessa antologia, e que hoje é um clássico para nós, que é um folheto que eu leio muito nas minhas aulas, inclusive li semana passada, é o Viagem a São Saruê, também de um autor paraibano, Manuel Camilo dos Santos. O Viagem a São Saruê é um folheto de caráter utópico. É um folheto que imagina uma cidade onde não há exploração, onde as pessoas vivem com alegria, dividem o que têm, tem uma dimensão hiperbólica extraordinária e que está ligada a uma tradição muito mais antiga. O Leandro já havia escrito Viagem ao Céu, que é nessa mesma perspectiva, mas esse folheto retoma obras antigas da própria Idade Média, que são retomadas, sempre essa ideia de sonhar o futuro, de sonhar um mundo em que não haja tanto sofrimento, onde ele diz, onde se possa passar bem, andar decente, não há contrariedade, nem precisa trabalhar e ter dinheiro à vontade. Há duas cestilhas que eu acho muito bonitas, que eu gostaria de ler, e que eu acho assim que a gente precisa dar mais visibilidade a esse grande folheto. Ele é o último da antologia, né? E já é um folheto, se não me engano, publicado na década de 40 para a década de 50. Olha essa cestilha como é linda, né? Lá eu vi rios de leite, barreiras de carne assada, lagoas de mel de abelha, atolheiros de coalhada, açudes de vinho quinado, monte de carne guisada. Outras cestilhas vão reforçar isso, mas há uma especificamente que nos últimos anos eu tenho pensado muito nela e tem me agradado bastante. Se eu encontrasse isso e outras pessoas aí que já estão mais viajadas como eu iriam gostar. Tem uma cestilha que diz assim: lá tem um rio chamado o Banho da Mocidade, onde um velho de 100 anos, tomando banho à vontade, quando sai fora parece ter 20 anos de idade. Né? Esse folheto também termina de um modo muito interessante, que revela a tradição do poeta que está na feira, que está no meio do povo, que está contando, cantando a sua história, e tem uma interação muito grande com os participantes, com os ouvintes. Olha como é que é a última estrofe. Vou terminar avisando a qualquer um amiguinho que, se quiser ir para lá, posso ensinar o caminho. Porém, só ensino a quem me comprar um folhetinho. Então, essa obra, destaco portanto, essa segunda obra belíssima, que é Viagem a São Saruê, que está ligada à tradição da cocanha, que é um tema muito abordado na literatura popular, sobretudo a partir da Idade Média. Bom, há outros aspectos também que a gente podia destacar. Por exemplo, traz 2 folhetos muito bons que eu gosto de trabalhar, que é A Intriga do Cachorro com o Gato, do Pacheco, e O Casamento e Divórcio da Lagartixa, que esse folheto eu já vi grupos de teatro encenando, e é muito interessante, porque tem discussões interessantes sobre relacionamento, sobre casamento, etc. E um verdadeiro clássico da literatura de folhetos que aparece aqui é Proezas de João Grilo. Proezas de João Grilo, que aparece apenas tendo como autoria o João Martins de Ataíde, mas já há estudos que mostram que esse folheto tem uma divisão, né? Da primeira à 31ª estrofe são cestilhas, a segunda parte é de cetilhas. Então, há pesquisadores que dizem que esse folheto, uma parte dele seria do João Ferreira de Lima e a outra parte do João Martins de Ataíde. E esse folheto eu trabalhei muito na sala de aula, foi um dos primeiros folhetos que eu levei para a sala de aula. João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia. Criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu antes da hora pelas artes que fazia. Tem também ainda nessa mesma linha alguns folhetos do Leandro, cujo personagem central é o Cancão de Fogo.
Bom, nós teríamos muitas coisas para falar dessa antologia, né? Uma coisa importante é esse título dela, Literatura Popular em Verso, 1964. Ainda não apareceram as antologias cujo título seria Literatura de Cordel. Na década de 70 e 80 vão aparecer muitas antologias com esse nome, Literatura de Cordel. Mas o Cavalcante Proença mantém Literatura Popular em Verso. Isso é um dado histórico interessante, para mostrar que o nome Literatura de Cordel nem sempre foi usada e veio predominar, sobretudo a partir da década de 60. Há também uma vertente muito interessante nessa antologia, que são os ABCs. Os ABCs são muito ricos. Eu acho que nós precisaríamos de uma grande antologia só sobre ABCs. Como é que esses ABCs são trabalhados. Eu vou encerrar a nossa conversa citando um ABC que eu acho interessantíssimo, que é o ABC dos tubarões. O ABC dos tubarões. Essa obra é do Minelvino Francisco da Silva, um poeta baiano. Ele começa dizendo assim, vocês lembram que o ABC, cada estrofe vai começar com a letra do ABC, seguindo a sequência até a letra Z. Agora vou escrever para todas as multidões um folhetim engraçado para todas as populações. A pobreza está queixando que está se acabando nas presas dos tubarões. E mais adiante na letra C ele diz, compara o nosso Brasil com um verdadeiro mar e a pobreza à sardinha, que vive sempre a nadar sem ter alimentações, e os grandes tubarões querendo nos devorar. A pegada é social, a pegada é uma denúncia, sobretudo da exploração dos mais pobres pelos mais ricos. Fica então essa indicação de leitura dessa importante antologia, talvez a mais completa, mais bem trabalhada, com notas, com reflexões, pequenas apresentações de cada autor. Então fica essa indicação para a leitura de vocês. Muito obrigado, e se você gostou da nossa conversa, vai lá e dá um ok para a gente, clica lá para divulgar o nosso trabalho. Voltaremos daqui a alguns dias com novas antologias, não mais as de literatura popular. Muito obrigado.